Começa agora o Religare, Conhecimento e Religião. As relações entre religião e política estão presentes ao longo de toda a história. Aqui no Brasil, os discursos religiosos, como de modo geral, serviram tanto para confirmar quanto para contestar o poder político. Mas quais são as características desse momento que nós vivemos? É isso que nós vamos conversar com o nosso convidado de hoje, Fábio Pi. Ele é historiador e teólogo. Seja bem-vindo, Fábio. Prazer, Flávio. Tudo certinho. É um prazer estar aqui com você no programa Religare. E estamos aí para o diálogo, né? Estamos aí para a conversa. Quero dizer de antemão do carinho, do prazer de estar aqui com vocês. Programa que eu já acompanho já tem alguns anos. E aí é bom poder agora fazer parte de forma mais direta dessa história. Pode fazer parte aí da história do nosso programa. Obrigado, Fábio. E você pode acompanhar esta entrevista, assistir às outras entrevistas, também compartilhar os vídeos do Religare através da nossa conta no YouTube. Procure por Religare, Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal, marque no sino, porque aí você vai ficar sabendo quando o novo programa for ao ar e você vai poder compartilhar, então, com outras pessoas. Ô, Fábio, em linhas gerais, como é que nós podemos caracterizar as pesquisas, os debates, as discussões em torno aí de religião e política? Bom, religião e política é um tema muito caro, assim, para quem quando vai falar sobre saber científico no Brasil, mas também remonta à própria história e formação do Brasil, quando a gente pensa na formação do catolicismo, como que ele ajudou a estruturar o Brasil, né? Quando a gente pensa no processo também de formação e estruturação feito pelas companhias das Índias no Brasil, né? E o processo de coesão social que se articula a partir do catolicismo. Eu não posso deixar de dizer também do Estado que se vem principalmente a partir de 1930, quando os evangélicos começam a se organizar, essas estruturas protestantes evangélicas começam a se organizar e se fazer valer em termos de um plano de política. Então, esse plano de política já se estabelece em 1930 com a chamada Confederação Evangélica Brasileira, que conseguiu a eleição de um senador, Guaraci Siqueira, e que depois foi retomada com o advento da nova república, né? Com a reedição da Confederação Evangélica e com figuras já notáveis à época, como Edir Macedo, Valdomiro, R. Soares, Caio Fábio. Existem figuras interessantes à época. Então, assim, o panorama geral que eu poderia dizer é que é umbilical a relação e as análises também. Sim, você se dedica mais a esse seu recorte, né? Evangélicos, né? Igrejas evangélicas e política, né? Por que esse recorte, né? Quais são as características desse campo de análise seu? Não, primeiro tem que indicar da minha vinculação, né? Como opinião protestante evangélica. Eu sou de tradição, né, batista luterana, sempre pensei um pouco nisso, e a minha vinculação acaba entrando por isso, assim, desde criança eu sempre assisti, sempre, né, participei de ações evangélicas, e, né, principalmente no meio batista, né, e depois um pouco no luteranismo, mas nunca deixei de atuar em certo sentido. Mas, assim, isso começa a se estabelecer de uma forma mais densa, eu poderia dizer, a partir da minha atuação como professor do Seminário Sul, na época, Faculdade Batista do Rio de Janeiro, e também na minha atuação junto à revista Caros Amigos, né, onde se pedia, Fábio, poderia trabalhar com isso. Então, eu tive, assim, minha vinculação de forma direta são diretamente a partir desses dois elementos. Elemento da atuação no meio evangélico e da produção em termos de reflexão acadêmica. Sim, eu tenho acompanhado seus artigos. Você está focado agora na análise da relação entre evangélicos e o atual governo federal, governo de Bolsonaro, né? Muito trabalho nessa análise? Nossa, é o que mais tem, né? O que mais tem para a gente evangélicos e Bolsonaro. Embora eu não posso deixar de dizer assim, que o catolicismo também tem uma relação também direta. O catolicismo conservador, o tradicionalista, tem uma direção direta também, que também vai ser das minhas caminhadas. Mas dizendo assim, no meio evangélico, eu não posso deixar de reforçar figuras importantes assim, para o métier bolsonarista, né? Figuras importantes como Edir Macedo, que
que vem de uma forma direta, atuando não só na fala, mas em termos institucionais, a partir da Record, a partir das rádios, e figuras que agem de forma direta, como o Malafaia. O Malafaia diariamente grava vídeos favoráveis ao governo Bolsonaro. Ele fala que tem alguma crítica ou outra, mas, no geral, se você pega a semana, são 6, 7 vídeos, pequenas tomadas para o Bolsonaro, né, discutindo e embasando o governo. Isso que é importante. Eu acho que olhar esses pastores das grandes corporações evangélicas, eu não estou falando que todos os evangélicos apoiam Bolsonaro, disso, né? Sim. Mas os pastores das grandes corporações evangélicas, eles, mais ou menos, eles vêm pavimentando a caminhada de Bolsonaro, construindo discursos e argumentos pró-Bolsonaro. Eu acho que isso é importante ser visto mais no caso de Macedo. Malafaia faz um perfil muito mais midiático, estrondoso, de gritar, de falar, de defender. É mais uma apologética do que eu chamo de cristofascismo. O Macedo é muito mais uma atuação assim, de pavimentar os argumentos. Por exemplo, ele pavimentou o argumento da supernotificação que vem acontecendo no Brasil. Então, assim, é curioso assim, olhar esses casos, né? É um segmento bastante diversificado, você fez essa observação, né? Não é todo o segmento evangélico, não existe esse o evangélico, né? Como o catolicismo também não, né? Exato. Tem que olhar os detalhes mais, para não cometer alguns equívocos e alguns senões. Fábio, você já citou aí um termo que eu tenho acompanhado na sua produção, que é o termo cristofascismo. De onde que vem esse termo? Que tom que você dá para ele? O que você está querendo dizer quando você fala, né, de cristofascismo? Então, o termo ele já é conhecido, assim, já existe na história da literatura, e quem articula ele é uma teóloga alemã que atuou no Union de Nova York, chama-se Dorothea Zoller. A Dorothea, ela usa o termo pela primeira vez para se referir tanto à memória dela do nazismo, né, mas ela se preocupa muito com a memória dela dos chamados supremacistas brancos nos Estados Unidos, o movimento fundamentalista, e ela vai dizer que isso é uma forma de autoritarismos e tudo mais. Então, a minha preocupação, quer dizer, eu articulo a partir dos trabalhos da Dorothea de 1970, tem um texto de 84 sobre. E aí eu venho mais preocupado, assim, nesse caso, eu estou mais preocupado com a formulação de um governo, nesse caso, de um Estado, né? Coisa que a Dorothea era muito mais uma teóloga mística. Eu estou mais preocupado, nesse caso, com a estruturação de um governo, de um Estado, de uma governança. E eu vou usar o termo do Foucault, né, de uma gestão de vida, ou, usando o termo também dele, antivida, né? Então, assim, a minha preocupação especificamente com o cristofascismo, e aí eu já estou diferenciando, a Dorothea usa cristofascismo, eu uso cristofascismo, mas eu estou pensando muito mais no cristofascismo na geografia brasileira. Ou melhor, também no sul do mundo, eu acho que é importante também dizer, também na Bolívia, de uma forma dessa, mas agora, especificamente no Brasil, eu estou preocupado com aquilo que já vinha se anunciando, que é o governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro como sendo um governo que está absolutamente pautado nas dinâmicas e nas estruturações, nas falas, nos discursos, sobretudo, nos discursos dos grupos ditos fundamentalistas evangélicos e católicos conservadores, no geral. Então, ele vai beber desse núcleo, vai beber dessa mentalidade, uma forma de se comunicar e de, vez ou outra, se rearticular socialmente, quando começa a aparecer algumas pesquisas que tiram, assim, que mostram que ele está perdendo base social. Então, ele vai investir, quer dizer, os intelectuais do bolsonarismo vão investir pesado em campanhas, por exemplo, se antes nós tínhamos campanhas, quando o PT perdia alguma coisa de valores em termos de pesquisas de apoio popular, o PT investia em políticas diretas, por exemplo, vamos deliberar, dinheiro para isso, vamos reorganizar, vamos fazer de alguma forma. O Bolsonaro faz o inverso, quer dizer, não que ele não faça, mas ele faz como locus objetivo, como grupo focal, quer dizer, deliberar ações de oração, campanha de jejum,
Então, assim, vamos dizer, da pandemia para cá, eu já fiz a contagem. São mais ou menos 13, 14 campanhas de jejum que vêm rearticulando o bolsonarismo, assim, de uma forma direta. Então, é importante dizer que está absolutamente no cristofascismo no Brasil, e aí o termo é o que eu estou usando, né? No cristofascismo no Brasil, o que nós temos aí é uma umbilical relação entre os segmentos evangélicos e católicos conservadores que condicionam a linguagem do governo. E aí é importante dizer que, desde a campanha, ele vai usar um texto fundamental para o movimento evangélico no Brasil. Conheceis a verdade vos libertará, que está em vários templos, assim, igrejas batistas, presbiterianas, pentecostais, né? É um termo que chama muita atenção quando vai falar da imagem de Jesus, do processo de proclamação, assim, apologética cristã, evangélica. E que, para ele, toma símbolo de um outro elemento, quer dizer, de uma luta política, mas, ao mesmo tempo, está ligado com a memória de um cristianismo. Esse cristianismo, ele é, por si só, fundamentalista, conservador, né? Então, o cristofascismo seria mais ou menos isso. Tá bem. Bem, vamos fazer uma pausa na nossa conversa. Eu queria saber, logo que a gente voltar do intervalo, né, a relação dessa discussão sobre o cristofascismo com todo o debate sobre necropolítica e também esses aspectos que você chama de gestão apocalíptica no governo Bolsonaro. Então vamos fazer um breve intervalo. Eu converso com o historiador e teólogo Fábio Gui. No Religares de hoje nós estamos conversando sobre religião e política. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.